Olá, amigos da TV Zoom, amigos de Nova Friburgo, estamos aqui no Estácio Entrevista, começando mais um programa que é produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo. Eu sou o professor Jorge Marum, agradeço o carinho da sua audiência, atenção e peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, para que a gente possa debater um pouco os assuntos que são importantes no Brasil e na nossa Nova Friburgo. Hoje, para quem não conhece, às vezes você escuta na rádio, mas nunca teve a oportunidade de vê-la, você vai estar frente a frente, não com ela, mas com a imagem, pelo menos, de Gabriela Bini, jornalista, apresentadora, locutora da Rádio Nova Friburgo AM, foi formada em jornalismo pela Estácio, Nova Friburgo, estuda publicidade hoje, enfim, uma pessoa fantástica, que é uma realizadora, uma batalhadora, e é a convidada de hoje do Estácio Entrevista. Em 30 segundos estamos de volta. Onde você quer estar daqui a 4 anos? E mais importante, como você quer ser quando chegar lá? Para quem corre atrás, ter alguém correndo junto é fundamental. Você não quer só preencher uma vaga, você quer conquistar seu espaço. Então a Estácio propõe essa parceria. Você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e a Estácio formou. De volta com o Estácio Entrevista e eu já dou boas-vindas a Gabriela Bini. Oi, Marum, prazer estar aqui com você, com todo mundo do Estácio Entrevista. Mais uma vez, né? A primeira vez eu cheguei a fazer um programa pela Estácio com o professor o Leonardo Janotti. E agora eu estou de volta aqui com você. Para mim, eu estou muito feliz. Como? Eu fico feliz quando os alunos estão apresentando o programa. Nessa temporada tem sido mais eu, por uma questão que a gente está operacionalizando lá no Com. Mas você vê como é que a coisa vai passando, né? O tempo, né? Vai passando. Você já formou em jornalismo e continua aí com a gente. Marum, olha, não gosto nem de falar de datas não, né, gente? Porque aí a galera começa a contabilizar aqui a idade, aí o negócio fica meio complicado. Mas eu acho que eu estou aqui desde 2016 com você. O Estácio Entrevista, o primeiro Estácio Entrevista que eu fiz com o Leonardo Janotti, ele estava entrando no campus. Ainda é diretora até hoje, né? É diretora até hoje. E eu estava me formando em jornalismo. E assim, para mim foi incrível. Agora eu fechei jornalismo, agora estou terminando publicidade, já estou atuando aqui na cidade, né? Por você e pelo Alan, eterna gratidão. Alan também, coordenador de publicidade, foi, né? Logo assim que eu cheguei. E é isso, o tempo passa que a gente nem vê. Ô Gabriela, me fala uma coisa. Nessa tua formação profissional, acadêmica, perdão, você começou na Estácio, acho que em Niterói, se não estou enganado. Foi. Me conta um pouco isso. Como é que foi esse babado mesmo? Foi uma salada mista muito grande, porque eu já trabalhava, em Friburgo, né, no comércio, por muito tempo, uns 7 anos. Você é daqui, sua família? De coração, sim. A minha família é daqui. Família Bini é daqui. Meu tio Carlos Bini, né, fez o Geração Bendita. Né? É bom a gente lembrar, até mesmo porque tem pessoas que me perguntam... Perdão, o que é o Geração Bendita? É o filme Geração Bendita, um filme hippie na década de 70, né, que ele filmou aqui em Friburgo e foi sucesso e é sucesso até hoje, né? Além Brasil. E aí muita gente me pergunta: oi, tudo bem? Quem é você? Bini, você é o que do Carlos Bini? Eu sou sobrinha do Carlos Bini, né? E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. E assim, dentro da minha trajetória, eu trabalhei muito tempo no comércio, conhecia muita gente, porque Friburgo a gente se conhece muito, né? E aí depois eu falei assim, eu tô precisando estudar, sabe? Fui pro Rio, fiz um pouquinho de SPM, aí ficou muito caro para mim, aí eu fui para Estácio. A Estácio de Niterói, para mim, ficou muito melhor, porque eu morava em Niterói,
E cheguei a fazer um pouquinho de faixa em Botafogo, mas mesmo assim, logisticamente era muito complicado. E aí tudo aconteceu, porque na Estácio de Niterói, cara, eu conheci muita gente bacana também e que tinha um link aqui com a Estácio de Friburgo. E eu comecei, assim, a também encarar os desafios desde o primeiro período. E aí eu comecei a me colocar à disposição da Sapiens. Então, você que está me ouvindo agora, estuda na Estácio. Às vezes você está pensando, a agência, o núcleo de comunicação existe? Lógico que existe, gente. Dá um pulinho na agência Sapiens, procura o professor Marum ou procura a professora Camila, né? Ou então fala com o Luan, que vocês vão ficar mais inteirados ali do assunto e vão poder colocar a mão na massa, na prática, que é o que eu fiz desde o primeiro período. Isso em Niterói. Aí, lá em Niterói, eu fazia já jornalismo e fazia publicidade. Só que aí o custo ficou muito caro para mim. Eu brinco, falo que o pesão me trouxe para Friburgo novamente, porque a crise financeira pegou todo mundo. Eu não consegui pagar mais aluguel. Eu falei, então, vou voltar para minha terra natal. E nesse meio tempo, gente, nesse gapzinho, é muito importante eu falar isso para vocês. Marum foi um dos grandes... Obrigado. Poxa, eu tenho eterna gratidão por você e também pelo Alan. Foi, assim, foram duas pessoas que me ajudaram muito, porque eu vim visitar minha mãe, que ela sempre morou aqui, e fui na Estácio em Friburgo, que fica nas Brownies, no campus Nova Friburgo, no Sanssouci. Aí cheguei lá, Marum falou assim, vem cá, você tem possibilidade de vir aqui para Friburgo, de morar aqui? Lógico. Transferi a faculdade para cá e aí tudo aconteceu. Marum mostrou o cenário de comunicação aqui, em Nova Friburgo. Conheci a TV Zoom por você, conheci a Rádio Friburgo por você e também pela tia do Gachim. E as coisas começaram a acontecer no jornalismo para mim. E assim foi. Eu acho que você tem que enfiar a cara. Você está no comércio, você tem que ser o melhor. Você tem que vender, você tem que ser o melhor. Você está na faculdade, você tem que ser o melhor. Você tem que demonstrar o que você veio... Você não está brincando na vida. Mostrar que você veio para o mercado. Quando está no período de estagiário, de jovem aprendiz, de voluntário, do que quer que seja, as oportunidades são muito grandes. Ali você se destaca na hora de formar, que vem o funil, você está dentro. Exatamente. Se você ficar paralisado quando é aluno... Quem é que vai te conhecer para depois você poder fazer a passagem? Não, assim, se você, numa faculdade de comunicação, se você não abre a boca, desculpa, mas assim, a grosso modo falando, se você não abre a boca, se você não demonstra o que você sabe, o que você pode aprender... Já é Elvis. Você não vai para frente. Independente se é jornalismo, se é locução, se é publicidade, você tem que se comunicar. E para isso você tem uma gama de professores, tá? Que vão te ajudar, que vão colocar você assim, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tem que estar aberto à crítica também, é importante você saber ouvir, porque... Deixar o professor corrigir teu texto, que às vezes acha que sabe tudo. Exatamente. É a hora de você se calar, a hora de você falar... A hora de você, às vezes, estar estagiando numa empresa, não ter vergonha. Aluno do primeiro período ao oitavo período, não tenha vergonha de perguntar. O professor está aqui para te auxiliar. Se ele não conseguir te auxiliar, caramba, o mercado de trabalho ele não vai te auxiliar, ele vai te engolir. E você vai ficar de lado, vai ser deixado para trás. Gabriela, falando nisso, você vai participar da Semana de Comunicação... que vai ser na última semana de outubro, com oficina de rádio. Sim. Então você está lá com a gente, está lá, né? Mesmo ainda aluna de publicidade, mas formada em jornalismo, já foi convidada pela Camila para fazer oficina junto com a Luciana aqui da TV Zoom, não é isso? Com a professora Luciana. Que chique, eu estou muito feliz. Vindo para cá agora, encontrei com a Luciana. Eu falei assim, nem acredito, gente. Aí ela falando, o que a gente pode... Como é que eu vou fazer? Gente, para pensar. Luciana Ferraz, excelente profissional. Eu conversando com ela como que a gente ia montar a oficina. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu vou sentar ali, bonita, e vou ver você explicando pra gente. Porque para mim é sei lá, eu fico muito orgulhosa, sabe, de dividir o espaço com uma pessoa tão competente, tão profissional como a Lu. E o convite veio da Camila, eu fiquei feliz. A gente começou a fazer um projeto rapidamente para tentar atrair os alunos, para tentar colocar isso em prática do que eu estou falando para você aqui, para você que está assistindo a gente.
botar a mão na massa. Então, essa semana de comunicação, eu acredito que a gente coloque a mão na massa com os alunos, leve eles a campo, no auditório, converse com os professores, com os palestrantes. E é isso. E desenvolva, sabe? Solta o texto, se solta, vai falando, vai pedindo ajuda, conversa com um, conversa com o outro, entrevista um, grava com o outro, que a semana acontece. É uma semana de comunicação, é uma semana que você tem que colocar ali na prática o que você está desenvolvendo de primeiro a quinto período, por exemplo. Entendi. Gabriela, e como é que é lá na Rádio Nova Friburgo ainda? Estou feliz com você aqui, Marum. Muito obrigado. Muito bom. Eu sei lá, eu tenho pela Rádio Friburgo uma impressão minha, de não natural da cidade, mas com quase 20 anos de Friburgo, que ela é, assim, uma empresa que pertence à alma do povo de Friburgo. Essa é a impressão que eu tenho. Sim. Friburgo tem uma história e essa história em algum momento está coadunada com a Rádio Nova Friburgo AM. A impressão que eu tenho é essa. E como é que é você estar lá dentro, no departamento de jornalismo? Depois você falou que faz um programa também, fala do seu programa, mas trabalhando com Vinícius Gastim, com o desafio de levar a informação numa rádio que tem uma parte de informação forte, mas que tem também muito entretenimento. Como é que você é visto lá dentro? Né? O pessoal do entretenimento, os locutores, como é que eles entendem o departamento de jornalismo? Como é que é isso aí lá dentro? Bom, vamos lá. Primeiro, sim, Friburgo tem uma relação com a Rádio Friburgo muito íntima, como rádio. Ah, mas isso é todo rádio. Não é todo rádio, não. A Rádio Friburgo, ela consegue realmente ir a lugares que nenhuma rádio vai, que nenhum celular vai, que nenhum podcast vai, e isso é importante para a cidade. A rádio, ela é utilizada pelo poder público para mostrar o que ele está fazendo, ou também para não mostrar, tá? Tem que ter um senso crítico nisso aí. Editoria em jornalismo, que a gente fala, que você sabe, né? As pessoas talvez não saibam, que é tema, né? A editoria política da Rádio Friburgo, ela é muito forte, e isso eu trabalho muito isso no jornalismo. O jornalismo da Rádio Friburgo, hoje em dia, ele é composto comigo, Gabriela Bini, tudo bem? Vinícius Gastim, e nosso querido Vinícius Gastim, né? E Guto Soares. O Guto, ele sempre fica com a parte de policial, o Gastim é esporte, pautas fixas, temas fixos. E eu fico com temas factuais do momento e temas políticos também. Mas aí a gente consegue fazer uma dinâmica que todos os três participam. Com relação aos outros locutores, eles respeitam o nosso trabalho, como a gente respeita o deles. E a gente tem também uma interação lá dentro, né, de redação, com os locutores mais antigos, como o Sérgio Ferraz, o Pedro Osmar, o Gilberto Cunha, o próprio Fernando Bonan, Juventude da Serra, de uma amizade muito grande. Porque você consegue agregar um pouco do antigo, não estou chamando ninguém de velho aqui, pelo amor de Deus, porque eu também não sou nenhuma menininha de 18 anos. Mas o que eu falo é o seguinte, são assuntos jornalísticos, como eram abordados antigamente, como uma nota fúnebre. Não existe mais isso, né? Não tem como. Você pode pegar, morreu uma pessoa na cidade que todo mundo conhece. Manda para o jornalismo, que a gente vai alterar o texto de uma forma com tom pesar e vamos colocar no nosso jornal. O jornal são 2 edições, às 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, comigo, Gastim e Guto. E a notícia, a informação quando vem, muitas vezes também passa pelo Pedro, antes no programa do Pedro. Aí o Pedro, às vezes, tem um debate. Aí ele leva um especialista. Muitas vezes esse especialista é um político da região, que você conhece. E aí, tipo assim, você acabou de fazer uma entrevista com ele. Então, tipo assim, os programas se comunicam. Isso é muito bom. Isso é essencial. Porque eu já trabalhei em empresas de comunicação que dentro os departamentos não se comunicavam. Por isso que eu te perguntei. E lá não tem isso. Lá você consegue ter essa mistura, essa harmonia. Segunda-feira eu faço um programa realmente musical. É um programa mais descontraído. Como chama? Especial musical. Com Gabriela Bini. É um especial musical. Ele é interativo. E aí que tá o borogodó do negócio. O que é isso? Aí que tá o toque diferente que eu tento agregar. Você utilizar o rádio, o meio tradicional, junto com a internet e os meios atuais. Então, você tem uma interação do público aqui em Friburgo e você tem uma interação
do público Além Friburgo, Brasil e Além Brasil. Então eu recebo mensagem de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, nível estadual, Itaboraí. Que estão ouvindo o teu programa. Piedade. Estão ouvindo o programa. Copacabana, Suécia, Japão, 1h. Você, hein? Segunda-feira, 1h, vou fazer o javaquim. Lógico. Toda segunda-feira, 1h, comigo, Binizinha, Gabriela Bini. Coloca lá, novafriburgoam.com.br ou então... Por exemplo, você falou que o repórter friburguense, ele sabe, é 11h30. 11 horas. 11 horas. São 15 minutos. Até 11h15. Aí, na segunda, aí depois entra quem? Hernânio Guenin? De segunda a sexta-feira. O nosso jornalismo é factual. Não, o seu programa é segunda. Eu digo, aí tem 11h15, aí entra quem? Não, ó, o meu programa, segunda-feira, é 1h. Então, mas nesse intervalo, de 11h15 até 1h, quem é o que Hernânia. Então, escuta você... Não perca pela hora. Então, escuta você com o Gastinho no Repórter Friburguense, 11 horas. Isso. Aí, não perca pela hora com o Hernânio Guerin, já vem você de novo. Segunda-feira é o dia. A louca. Não, porra, então, já tô fazendo o teu... Faz o jabá pra mim, faz. Pô, mas é isso que tem que fazer. Poxa, né? Mas assim, é incrível. Você tem um feedback, um retorno do teu público. E muita gente, ó, Conselheiro, Terra Nova, São Geraldo, Conquista, Lumiar, São Pedro. As pessoas gostam de você? Você sente que elas te dão carinho? Sim. Às vezes eu passo assim na rua, pô, não sou ninguém, né? Pelo amor de Deus. Aí, né, você tá vendo agora, me vendo aqui como eu falo assim, olha lá, você achando a famosinha, né? Mentira, gente, não tem nada disso. Mas eu acho legal, porque você lida com o quê? Rádio é comunicação em massa, gente. O que é comunicação em massa? Você não tá falando comigo, eu não tô falando só com uma pessoa, né? Eu tô falando com o Marum aqui. Mas, por esse canal, pela TV Zoom, ela abrange uma região muito grande, o sinal é muito grande, além da internet. Aí o que acontece? Você vai com essa carinha, essa carinha aqui pequenininha, pro mundo inteiro. Então vai lá, nego te para na padaria. O povo brinca comigo, fala, poxa, você não tocou a música que eu te pedi. Ou então, às vezes, algum caso jornalístico. Poxa, Gabi, você entrevistou, sei lá, uma autoridade e tal. Próxima vez, pergunta aquilo pra ele, que eu duvido ele te responder. Aí você, calma, gente, vamos com calma. Mas assim, esse negócio das rádios colocarem agora uma câmera para que o ouvinte possa, pela internet, ver o estúdio da rádio e as pessoas, isso acho que tirou um pouco da privacidade de vocês trabalharem ou foi uma coisa que vocês gostaram porque vocês acabam tendo uma imagem para as pessoas? Então, gostei da pergunta. É meio a meio, né? 50%, 50%. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem locutor que não se sente bem, tem locutor que não liga. Assim, ao meu ver, vou responder por mim. E eu gosto, só que numa visão crítica, por favor, não estou criticando o meio que eu trabalho, estou criticando uma visão porque não é só a Rádio Friburgo que faz o link ao vivo. Você tem a CBN, você tem a Tupi, a Rádio Jornal do Recife, direto. Recife. Enfim, hoje em dia todo mundo está online. Você faz a live no Facebook que é gratuita, beleza. Mas assim, o que eu sinto muito é a composição, a posição das câmeras. Porque o que acontece? Se você não tem um bom posicionamento, por exemplo, eu estou conversando com você aqui, às vezes eu olho para a câmera, para vocês, ou então às vezes eu pego e olho para... Você tem um jogo, né? No rádio nunca houve isso. Então já parte do princípio que o locutor antigo, ele já vai ficar um pouco inibido. As pessoas que são como a gente mais novas, que conseguem interagir com os 4, 5 meios, sei lá, 20 meios que tem, o rádio, TV, internet, web, blá, você se faz, tipo, sei lá, tô aqui agora falando com o pessoal aqui no computador, você que tá aqui na televisão também tô conversando, tô locutando aqui, também tô falando com todo mundo e eu não tô nem aí. Mas o que me incomoda, às vezes, é o posicionamento das câmeras. Porque se você tem um bom posicionamento das câmeras, você consegue brincar mais com a galera. Aí o que acontece quando você não tem isso? Você tem um público que entra e sai. Porque acha chato. Mas o que ela tá fazendo ali, não preciso nem ficar vendo ela, não. É isso. Eu só ouço. Saca? Então, tipo assim, se você tem um programa... Eu gosto muito de ver o Milton Jung na CBN, 6 horas da manhã. Aí, realmente, eu acho legal, porque ele faz a escalada
escalada das notícias, das notícias, das principais manchetes, com uma outra menina. Como estamos aqui, aí tá o microfone, ele pega o papel mesmo. E o cara que tá na câmera, na internet, ele vai ver aquilo. Ele com o papel na mão, o microfone aqui, passa uma pessoa no vídeo ali, e ele, e aí, tudo bem, beleza? Ele não vai falar, mas ele só vai cumprimentar e tal. Isso eu acho legal, porque humaniza. É isso que talvez a pessoa na internet ela queira ver, mas não só uma pessoa ali. Parada. Isso eu acho estático, eu acho chato. E tem situações que às vezes acontecem que o programa às vezes é uma reprise gravada, alguma coisa do gênero, mas eles não desligam a câmera, então fica aquele estúdio vazio. Total. E aí fica aquele negócio, né? É uma transmissão do futebol, por exemplo, estão no Eduardo... Não estou dizendo que acontece na Rádio Friburgo, não. Estou dizendo no... Esse dia aconteceu na Rádio Jornal, eu estava assistindo, o estúdio não tinha locutor, era o futebol, mas a câmera continuava parada lá no estúdio da Rádio Jornal, da emissora. Nesse ponto eu sou crítica, eu não gosto, sabe? Eu acho o seguinte, é para fazer, faz bonito, caramba. Ou então mantém o tradicional, que pelo menos você não vai perder mercado e você vai ter uma boa apresentação do seu conteúdo, seja qual for que seja, policial, esporte. Agora, vocês quando estão fazendo um repórter friburguense, vocês se preocupam mais com o programa, com áudio, com as notícias no site da rádio, ou é igual? Vamos lá. O ao vivo, o programa ao vivo, a gente se preocupa mais com o que está acontecendo na hora. Então, tipo, a boa dicção, a boa interpretação e tá. São aqueles 15 minutos ali no ar. Tem sonora, tem que entrar, o tempo para não estourar também para o outro programa. A rádio é muito dinâmico, gente. Como TV também. Então, tipo assim, você tem que estar... 11 horas são 11 horas, 11h15 acabou, entrega para outro programa, porque senão você começa a ter um delay, um atraso em toda a programação. Então, 11 horas no ar é locução e interpretação. E esquece rede social. Até porque o repórter friburguense, a gente faz numa cabine. Nessa cabine, a gente não aparece. Não tem câmera lá dentro. E como somos 3, a cabine acústica ela é muito pequena. Então fica Vinícius Gachim, Guto Soares, em um microfone, que é um microfone que ele capta o áudio dos dois, e eu fico numa cabine do lado, também locutando as notícias. Essa é a principal pra gente, é a principal parte do jornal. Acabou às 11h15, aí é comigo. Aí eu pego e alimento a rede social e o site, né? O site da Rádio Friburgo. Mas aí ele vem como segunda prioridade, porque, pensa bem, se está todo mundo hoje conectado, eu acabei de falar no ar, o cara perdeu, o cara não conseguiu aqueles 15 minutos, ele ou ouviu. Detalhe, ficou numa dúvida. Aí você pode ir na aba lá, Repórter Friburguense, última edição, que eu vou disponibilizar, eu no caso, a rádio, vai disponibilizar os 15 minutos ali, aí você vai ouvir depois. Ou então, numa forma impressa, eu tô de onda, né, gente? Impressa, eu vou escrever de uma forma que a web leia, o web com textinho pequenininho, né? Não é como o jornal, que tem aquele texto enorme, e vou distribuir no site, vou colocar no site. Aí a pessoa entra lá. Geralmente são 24 horas, porque a gente trabalha, as notícias são... Ou então, assim, aconteceu um caso, né, que uma pessoa está hospitalizada e veio a óbito. A gente deu a notícia às 11 horas. Show, aconteceu. Infelizmente aconteceu às 3 da tarde. A gente utiliza o Expresso Friburguense, que são edições curtas, de 1 às 5 da tarde, que eu e Gastinho entramos. Pílulas de 1 minuto. E eu automaticamente já atualizo no site. Então, assim, a edição das 5 horas também a gente já atualiza. Infelizmente, a pessoa veio a óbito na tarde dessa quarta, quinta, sexta-feira. Entendeu? Para você atualizar na edição do Repórter de 5, você tem que derrubar alguma outra matéria por causa do tempo? Dependendo da matéria, se a matéria for muito forte, sim, a gente derruba. Porque já deu às 11 horas. Rádio, você sabe que a rádio, o máximo de audiência é de manhã. Então, às 5 horas da tarde, você tem um grande público. Mas se você, num caso desse, que você tem uma matéria que está repercutindo muito e uma pessoa morreu, você pode dar até como suíte, né? A suíte, no caso, é a continuação de uma matéria que está
super falado em toda a região, Brasil / mundo, entendeu? Aí você vai você pode tirar um assunto que você deu às 11 horas da manhã e não tem tanta relevância para encaixar naqueles 15 minutinhos ali. Entendi. Entendeu? Aí faz a mudança. Faço mudança. A política. Política. A direção da rádio dá suporte a vocês? Ou vocês são muito pressionados por política aqui em Friburgo? Não é a natureza da política que é mais tranquila? No sentido assim, manda material, mas não... Como que é essa relação com atores políticos? Aí nem estou dizendo prefeitura, não, nem aqueles que estão só eleitos, mas com os partidos, com as pessoas que lidam com essa coisa, com interesse político partidário. É muita pressão ou é mais tranquilo? Então, é mais tranquilo. A gente não sofre pressão da diretoria. A diretoria deixa a gente à vontade porque eu acredito que eles também confiam na nossa competência. Lógico que eles supervisionam, mas a nossa turma lá ela é muito coerente. Então, assim, eu, Vinícius Gastim e Guto Soares, partimos do princípio de que se abriu para um partido, você tem que abrir para o outro. Então, ou você não abre para ninguém, você não deixa nenhuma assessoria mandar release, ou então você abre para todos os partidos. Entendi. Tá? Nesse caso aí, estamos abertos para todos os partidos, não tem problema de nada. A mesma coisa com os eleitos, ou com os candidatos. Sempre. A gente cobre, né? Não o resultado das eleições municipais, é tradição na Rádio Friburgo. Eu participei de uma, adorei. Se Deus quiser, estou indo para a minha segunda, junto com o Gastim. E realmente é uma festa da democracia. A gente consegue unificar a população com os políticos. E você sabe o que eu acho interessante, falando de política municipal? A rádio, como eu te falei, ela é muito forte nisso. Então, o político novo, que ele acabou de se lançar, está no mercado aqui, cenário municipal, cenário de Friburgo. Uhum. E o cara que ele é antigão na cidade, é político, antigo na cidade, e ele não se candidatou a nada, os dois, eles utilizam a rádio para falar com o público, com o candidato dele, o cara que gostava no passado, ou então o cara que gosta hoje, né? E, assim, de uma forma neutra, de uma forma comum. É essa forma que a gente tenta colocar. Se você vai falar com a esquerda, você vai ter voz. Se você vai falar com a direita, você vai ter voz. Se você vai falar com o centro, você vai ter voz. Porque se eu chegar para a esquerda e falar, tudo bem, não vou receber seu release, não vou colocar seu assunto, não. A direita, não, com certeza, eu estou tomando partido. Aí você vai deixar de ter credibilidade e respeito. Aí não dá, aí não sou eu. Aí não é o repórter, aí não é Gastim, aí não é Guto, aí não é a rádio. Aí a rádio deixa de ter credibilidade. Não. Até em nível estadual. Algumas assessorias mandam mensagem pra gente e falam assim, Gabi, a gente está com fulano de tal, deputado tal, não sei o quê, a gente pode mandar material, vai pro ar? Lógico que vai. É relevante para a cidade? É isso. É relevante para Friburgo? É relevante para Bom Jardim? Para Santa Maria Madalena? Para Cordeiro? Para Cachoeiras de Macacu? Para nossa área de abrangência? Bora lá, manda pra gente. Se não é, desculpa. Não dá. Não dá, não vou falar com o pessoal de Angra dos Reis. De repente até vai, porque tem uma conexão. Tudo tem que ser apurado, depende muito. Mas lá com os dois lados. Não tem esse papo. Não tem esse papo. E aí isso gerou a credibilidade. Eu acho que sim. Poxa, desde 1946. Quem sou eu na fila do pão, Marum? Desde 1946. Eu aprendo muito. Que legal. Poxa, que legal. Eu fico muito feliz. Bom, pessoal, vamos dar um intervalinho e a gente já volta com o Estácio Entrevista. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o PAR. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já!
De volta com o Estácio Entrevista de hoje, aqui direto dos estúdios da TV Zoom e Olaria, com a Gabriela Bini, jornalista, apresentadora, locutora da Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas. Gabriela, a gente estava conversando aqui fora do ar, Jussara, eu, você, o pessoal aqui, e vocês estavam dizendo que estão achando que o momento cultural da cidade está bacana, que está acontecendo muita coisa, que as coisas... Está tendo oportunidades diferentes, até para o jovem. E como é que você... Me explica aí teu ponto de vista. Eu acho que Friburgo é uma cidade em crescimento, tá? Então, assim, a gente tem... nós somos os maiores produtores de flor, os maiores produtores em estado, nível estadual. Os maiores produtores de flor, morango, tá? Segundo a Emater. Estamos indo para o 6º Festival de Flor agora. 6º Festival de Flor, Morango e Chocolate. Quantos turistas... Uma pergunta que eu te faço. Quantos turistas você acha que Friburgo vai atrair? Por flores, por talvez querer degustar um chocolate aqui da região, até pela nossa casa suíça, pelo morango, terra fria que Friburgo dá. Quanto isso vai gerar de economia local para o município? Para os empresários também. Para os empresários daqui. A pergunta foi de lazer, deixa eu canalizar para o lazer. Não, tá legal, ficou claro. Não, ficou claro, né? Então, assim, Friburgo, para mim, é uma cidade em crescimento. A gente é polo de moda íntima, por mais com vinda de estrangeiros para cá. O mercado também deu uma queda também com os chineses, mas a gente conseguiu segurar a nossa mão de obra. Friburgo tem uma grande exportação também de moda íntima. Naquele festival Argentina. do hambúrguer que teve no Suspiro, do pessoal dos food trucks, tinha muita gente fora de Friburgo. Muita pessoa mesmo que veio do Rio, veio de Niterói. É o que eu te falo. Então, assim... Teresópolis. Food trucks, você tem... Aí o food truck, o que você vende com hambúrguer? Cerveja. Qual é o incentivo que a gente teve fiscal agora? A gente teve incentivo fiscal de desconto para que a gente possa trabalhar As companhias artesanais. As cervejas artesanais aqui, o lúpulo. Então, automaticamente, isso gera renda para a cidade. Se gera renda para a cidade, gera uma diversão. Ou então, baseado na diversão, numa cerveja artesanal, você gera emprego, você gera... acho que agrega tudo, sabe? Agrega... turismo, agrega a economia, a Praça da Nerval Barbosa Moreira fica cheia, a Praça do Suspiro fica cheia, o Ceasa com os eventos. Aí você traz Henrique Juliano, nomes sertanejos, que a cidade tem um público sertanejo muito grande, né? Então isso movimenta... Eu gosto dessa coisa. E isso deixa o povo um pouco mais alegre, porque Friburgo é um pouco nostálgico. Às vezes... Se você pegar assim, até mesmo como tempo, como clima... A gente precisa realmente fomentar sempre o turismo para cá. Dar alegria. Para dar alegria. Esse povo é muito trabalhador. Esse povo precisa de, tipo assim, chegar num sábado, sabe? Ter um evento como acontece, como vem em crescimento. Eu gosto praças. dessa coisa de ter evento específico em Lumiar e São Pedro, Também. de ter no Ceasa, porque o município de Friburgo tem 933 quilômetros quadrados. É um município grande. Então, por exemplo, o cara sair de São Lourenço... 8 distritos. Né, 8 distritos. Há discussões que deveria ter pelo menos mais 1 ou 2, acho que Olaria era o caso, mas enfim, não vem ao caso. Mas, assim, você sair de São Lourenço para ir no evento em São Pedro é uma viagem. Então, você tem no Ceasa, você vai conseguir trazer aquela pessoa que mora naquela região do município, né? Mas, olha, você ainda agrega. Porque, assim, eu tiro pelo jornal. A gente noticia a agenda cultural do sábado e domingo, né? Vai ter evento em Lumiar, vai ter evento em São Pedro. A galera que mora em Conquista, vai. Não, tem galera que vai. E vice-versa. Mas eu gosto disso, porque quando você dá opção em vários locais, você passa a ter essa coisa funcionando, né? Assim, voltando a falar da cultura. Da cultura, da alegria, do entretenimento, né? A gente tem a Tatila Krau, acabou de participar no The Voice Brasil, uma cantora friburguense. Tem uma escola musical aqui em Friburgo, né? Quantas crianças não participam não aprendem na escola dela e, assim, podem gerar também
talentos locais que vão tocar na noite, vão fazer atrações musicais no Teatro Municipal e vão agregar valor para a cidade, alegria, entretenimento, né? É um exemplo que eu estou dando da Tatila. Como outras pessoas também, aqui Talvez seja uma hora em que um Friburgo. casamento público-privado esteja talvez operando bem com o SESC, né, que promove. Olha, o SESC, esse ano, eu posso falar a você que está de parabéns, ao meu ver, principalmente por essas carretas que o Braulio conseguiu trazer, né? Vai ficar até dezembro aqui, na Praça do Suspiro, para exames de mamografia, exames de Papa Nicolau, que é o exame de colo do útero, né? A gente está no mês agora de outubro, vale ressaltar isso. Você que é mulher, está assistindo a gente agora, não fica com medo de se tocar, não fica com medo de fazer um exame, não. A minha mãe teve um câncer de mama, né? Então, tipo assim, eu sei como é que isso afeta na prática, como é que a gente trabalha isso, a autoestima da pessoa. Então, ela, graças a Deus, ela ficou bem, ela se salvou, entre aspas, porque ela teve um diagnóstico precoce. Então, assim, aproveite essas carretas, deem uma passada ali na Praça do Suspiro e façam... Ah, não consigo, gente. Sistema de regulação da prefeitura está atualizando, mas a gente estava com 80% aí de cadastro das pessoas nos bairros, eles estavam completamente obsoletos. Então, se recadastre no sistema de regulação do município aqui de Nova Friburgo. Tente ver se você consegue agendar, faça o exame de mama, o exame de Papa Nicolau, como também o SESC trouxe para cá exames odontológicos. Então, a gente estava falando de lazer, mas o lazer também engloba também Você a tem questão saúde. de cuidado. Se você não Cuidado tem saúde, você vai pessoal. fazer que lazer? Você está entendendo? Então, assim, para pensar. A localização de Friburgo, geograficamente, ela é perfeita. Você consegue agregar, porque a gente tem uma produção enorme aí de flores de morango. Você tem De eventos hortifruti. fantásticos. Tem muito que crescer? Tem muito que crescer. A gente tem problema? Pra caramba. Eu recebo uma demanda, então... Mobilidade urbana, saúde, educação, nada contra nenhum secretário, nada contra ninguém, eu deixo bem claro aqui, mas a gente também tem que ser coerente porque a gente ouve, que a gente recebe da população. Mas em termos de lazer, volto a falar, acho que a gente está numa crescente. Tá. Isso foi, né, o pessoal aqui conversando com a gente aqui também teve a mesma percepção. Crescente? Não foi aqui que a gente ficou batendo aqui papo. Ah, sim. Agora, me fala uma questão da Gabriela Bini mesmo, pessoa. O que é que você assim, recomenda para o jovem, para quem admira você, de leitura, de filme? O que são os seus hobbies fora do trabalho? O que você gosta de fazer? Enfim. Eu sou muito versátil. Eu sou mesmo, tipo... Comigo eu não tenho... Sei lá, eu não tenho muito filtro. Eu vou desde... Sei lá, eu curto muito música clássica, desde também ao funk não, tá? Nada contra a galera de funk, pelo amor de Deus. Mas eu não curto muito porque eu acho que às vezes a letra é muito depreciativa. Então não é muito a minha vibe. Mas assim, vamos falar de relação? Eu vou deixar aqui um livro para você que está me assistindo agora. Não é O Pequeno Príncipe. Não é O Pequeno Príncipe, só para dar aquela descontraída, né? Não é. Vamos jogar para sociologia, tá? Vamos falar de um polonês que recentemente morreu. O nome do livro é Amores Líquidos, de Zygmunt Bauman. Ele fala sobre os laços, como eles estão dilacerados, as relações. Amores líquidos, logicamente, que ele enfatiza relações interpessoais de amores atuais. Mas também ele levanta as nossas relações, que há pouco, um bloco atrás a gente falou aí sobre internet. Então ele levanta essa pauta, esse tema, de como as pessoas hoje em dia elas são rápidas em tudo, nos relacionamentos. Às vezes, numa entrada num programa, entrou lá, viu, saiu, não quis ficar, não se fixam. Elas não têm aquele carinho, aquele zelo como antigamente. Então, a Gabi, por Gabi, ela consegue enxergar como é o mundo atual, mas eu tô com 32 anos. Adoro conversar com a galera mais jovem, de 18, 17, até para saber como é que eles pensam. Mas eu tenho um lado meio velho meu, assim, que eu fico na minha, mais introspectiva, e analiso mais esses pontos
que acabam que... O livro mostra isso, gente. Eu não vou ficar contando aqui, dando resenha de livro. Mas o livro mostra um pouco sobre esse... É uma problemática que a gente tem, que eu acho que se a gente não As conseguir relações resolver... foram dilaceradas, não é isso? Acho que daqui a pouco as nossas relações vão ficar não só dilaceradas, mas efêmeras do tipo assim... Enjoei de você. Não, de ser vazio, Porque, olha só, eu não cheguei aqui falando que eu tenho uma eterna gratidão a você, e tenho. Isso é uma relação que a gente tem, né? Segundo o Bauman, o sociólogo, ele fala que daqui a pouco a gente não vai ter nem mais isso. Nossa, me ajudou o problema, nem lembro mais. Marshall McLuhan, isso há muito tempo atrás, gente, eu estava no comecinho da faculdade, li o livro Aldeia Global. Você que é de comunicação, Aldeia Global é um excelente livro para você também, você também ler. Ah, não gosto de ler, então, desculpa, tá difícil. Sei lá, pega a resenha na internet, dá uma gugada lá, vê quem é. Marshall McLuhan, Zygmunt Bauman, tá? São pessoas que... Então, Marshall, o que ele falava? Que a gente ia viver num mundo, numa aldeia global, onde todo mundo estaria muito mais conectado do que vivendo dia a dia. São visões diferentes, só que isso ele falou há séculos atrás. 1970 e tal. A gente está vivendo isso. A primeira vez que eu peguei e li esse capítulo, eu estava dentro da Estácio. Você acredita que um professor meu de universidade foi o tradutor do livro do McLuhan para o português? Sério? É. Caramba, que legal. Aloysio 30. Que legal. Cara especial, uma pessoa de um nível cultural muito alto. Muito grande. E ele dizia, as pessoas criticam o McLuhan, dizendo que ia acabar a diferença de cultura. Ele nunca falou isso, eu fui aluno dele, acho que ele foi aluno dele. Ele mostrava que o mundo ia ser globalizado, ele mostrava que a comunicação ia chegar em todo lugar. E chegou. E chegou, e tá aí na nossa cara. Mas aí, Bauman vem falar, por quê? Vem falar do quê? Tá chato não, né, gente? Senão qualquer coisa não muda não. Fica aqui, calma, daqui a pouco a gente para esse assunto. O que eu acho? Com a vinda da internet, com a globalização, as relações começaram a ficar muito rápidas, muito efêmeras. Então, tipo assim, hoje você vai, conversa com um aqui, vamos marcar um café, vamos marcar. E fica, o café fica, sabe? É mais fácil você falar aqui no WhatsApp e aí você chega em casa e você tá sozinho, você não tem ninguém para conversar. Se não for pelo celular, você não tem uma vida. Uma vida, Você já parou para reparar que às vezes você chega assim em alguns restaurantes e tem uma caixinha, uma plaquinha, nessa plaquinha tá assim... sem Wi-Fi, ou por favor, conversem entre amigos. Desliga o Wi-Fi. Pra ter isso aqui ainda, gente. Pra ter esse contatinho aqui ainda. Com isso é respeito, importante. mas tem que ter. Mas essa situação que nós estamos gravando na semana em que um rapaz, e eu não estou condenando ninguém, estou dizendo, colocou fogo na casa lá com as moças dentro, isso é o auge de você desrespeitar completamente o outro por qualquer R$5, por qualquer... Enfim, não estou dizendo que... Não estou entrando no caso, mas... Que mundo é esse, né? A que ponto chegamos, né? Isso é muito ruim. É muito triste. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de fazer o quê? Cinema, esporte? Chega de tristeza, vamos falar de alegria. Eu acho que você não é muito de esporte, não é? Não, eu trabalhei muito tempo com esporte, material esportivo. Mas de fazer exercício, essa coisa da tua praia? Eu tô muito sedentária. Sabe qual é o problema? Não é que tu trabalhou com material esportivo? Trabalhei. Tu conhece tudo desse negócio? Olha, eu conheço pra caramba. Em termos de tecido, de material, de chuteira. Então a gente acabava recebendo treinamento pra falar, pra vender o produto. Então, por exemplo, o cara que joga futebol, campo, se você utilizar uma trava redonda, a probabilidade de você não torcer o pé é muito... Maior? É muito maior do que uma trava quadradinha. E etc. E entre outros. E é isso. Assim, eu trabalhei muito tempo, então você acaba adquirindo bastante know-how, né? Só que hoje em dia, como eu te falei, eu estou muito sedentária. Não é que eu estou muito sedentária, é porque a minha vida está muito corrida. Então eu não estou conseguindo fazer nenhuma atividade, mas eu sempre gostei muito e sempre pratiquei natação. Natação? Natação, crawl... Borboleta não, né, gente? Que borboleta eu queria tirar onda com vocês. Não, borboleta não. Mas, o crawl eu nado numa boa, o peito é bacana. Nadava onde em Friburgo? Na Vácer. Pode fazer o jabá aqui, onde gente? Onde é Vácer? Perdão. Não. Claro. Na Vácer. O programa da Estácio pra gente falar sobre né? Friburgo. Ó o jabainho, ó. Vácer é o quê? É uma academia, é isso? Não, ela é uma... Uma escola de natação? Escola de natação. A gente pode falar que é uma escola de natação. Fica onde? Desculpa. Ela fica na Chácara do Paraíso.
Puxa, eu moro lá. Calma, Maron, calma. Ela fica na Chácara do Paraíso. Logo que você... eu não sei. Logo que você passa ali, indo a Roberto Silveira ali, acho que a Roberto passou o Detran, pegou a primeira direita ali, Ali subiu... no eu Curral sei o do nome. Sol. Curral, No Curral mas do ali já é Sol. chácara, não é não? Não, sim, mas só para entender pelo caminho. Sobe pelo Curral do Sol ali. Isso, sobe pelo Curral Aí do vai Sol pelo ali. perto do Comemore por Não, ali. isso, perfeitamente. Antes um pouco do Comemore, na rua de baixo, tem uma rua, você vira à esquerda, uma rua sem saída. Ali é Curral do Sol que fala. Então, Curral do Sol, me perdoe. Não? Então, eu fiz ali um bom tempo. Gostava, sempre gostei. E depois malhava, às vezes em academia e tal, corridinha e tal, era até mais magra. Agora eu tô meio cheinha. Mas isso não me incomoda, não. Mas assim, eu saio da Rádio Friburgo, também tenho que mandar um beijo pro Davi Rangel, porque Davi me convidou para trabalhar com ele. E então, hoje em dia, eu fico com a Rádio Friburgo e à noite com o Davi na Sucesso. Davi Rangel é um cara legal, né? Cara, ele é excepcional, eu aprendo muito com ele. Ele sabe. Ele saca pra caramba. E tipo assim, ele me dá vários toques, sabe? E quando eu erro... Gente, a primeira vez que eu errei com o Davi, o cara acabou de sair da Rádio Globo, veio pra Friburgo, eu falei assim, não posso errar com esse cara. Se eu errar com esse cara, eu tô... né? Não posso. Aí eu errei, assim, um texto bobo, errei, falei, ai, Davi, desculpa. Ele, Bini, pelo amor de Deus. Fala sério, me deixou à vontade, cara. Me deixou muito à vontade. Então, assim... Você tá curtindo lá na Rádio Sucesso com ele? Rádio Sucesso, Rádio Friburgo, fora comercial, questões publicitárias, TVs também. Rádio UERJ também eu faço. Desculpa, o que é Rádio UERJ? Rádio UERJ. O que é? A UERJ? Não, a UERJ eu sei, mas o que é Rádio UERJ? É uma rádio universitária que ela roda em nível estadual e de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6... Não, de meio-dia às 6... de meio-dia às 3, perdão. De meio-dia às 3, eu também tenho um programa musical. Porque, assim... Que legal, né, Bini? E aí eu faço algumas participações, né? Convenções que eles fazem e tal. Aí, Gabi, vamos, voz padrão, e eu gravo tudo pra eles. O mundo da comunicação é muito versátil, gente. Essa garota é jornalista, é locutora, eu faço tudo. Nesse mundo você tem que entrar, se credenciar e ir. Eu vou te falar que eu tô gostando dessa experiência lá no Pedro, lá na Rádio Friburgo. Tá gostando? Pedrinho, sábado. Você tava falando comigo. Eu gravo lá pouquinho um mais pra mim. comentário. Não, eu gravo comentário. Eu queria entrevistar Maron, gente. Não, eu gravo lá com o Pedrinho, que é aluno de jornalismo, nosso filho do Pedro Osmar, uma pessoa muito doce, né? Muito competente. Ele é muito competente. E ele me convidou para fazer essa participação, que é um comentário, é como se fosse um Jabur na CBN, como se fosse um Mauro Halvard. Eu fico falando da política, da economia, enfim, do que eu entendo que seja importante para as pessoas entenderem. É uma coisa assim que você acaba se desafiando a parar e pensar em algum momento e pensar o que você vai falar com as pessoas. E forma de como você vai falar. Não, então é tão curioso isso que eu levo aquele minutinho que eu falo ali com um carinho muito grande para as pessoas tentando abrir mente e discutir mesmo a pessoa, botar uma ideia na cabeça dela, para ela contradizer aquela ideia, enfim, para ela criar a visão dela sobre aquela questão que eu coloquei ali. Mas isso é muito importante, porque você está fazendo com que o público pense. É. Você não está querendo impor... Não, nem induzir nada. Isso é legal. Porque E explicar. Caramba, o que você mais vê hoje em dia é imposição de tudo. As pessoas dizem, você não pode não saber isso, você não pode não ter isso. O que é isso, gente? Mas eu sabendo, a pessoa que fala que sabe tudo é uma pessoa arrogante, pessoa despreparada e tá morta. Você vai morrer aprendendo. Coloca isso na cabeça, pelo amor de Deus. Eu ainda acho assim, tem muita gente que diz assim, eu vejo lá, a gente recebe na Estácio, né, os palestrantes, é lógico que nesse mundo 4.0, nesse mundo que está mudando, a gente tem que mostrar isso para o aluno, Não, lógico. Mas às vezes chega lá a pessoa diz assim, se você não tiver essa formação, não souber, você já está fora. Eu não concordo com isso. Não. Eu acho que você tem que dirigir a probabilidade, mostrar o que é. Mas dizer que o cara está fora porque não tem isso ou aquilo, o mundo é muito mais dinâmico do que isso. E a transformação? A pessoa não pode se transformar? A educação não muda a pessoa? Então, é a partir do conhecimento que você passa, através do rádio com o Pedrinho, do conhecimento de um pouquinho de economia, seu economês, que vai fazer com que o cara pare para pensar, caramba, o que isso reflete no mercadinho, no pãozinho que eu compro? Por exemplo, essa semana eu gravei com ele, quer dizer, eu gravo lá na Estácio e mando, né, por uma questão de facilidade, gravei lá em Petrópolis. A questão explicando por que tinha acontecido aquela violência lá naquela pedreira, lá no Rio.
explicando como que é, na minha visão, como funciona o tráfico, por que acontecem essas coisas, por que as pessoas estão sofrendo, criando assim, mostrando que a gente vê muito no noticiário, sem nenhuma crítica, porque é o factual, que aconteceu assim, mas por quê? O porquê que se levou, o que tem por trás daquilo ali que chega a acontecer esse tipo de movimento? É isso que eu vou discutindo. Isso eu é acho bom. que eu estou achando uma experiência interessante. Tá gostando? Estou gostando. E aí eu vi você falando isso. Que, pô, estou na Rádio Oeste, eu estou com o Pedro Osmato, eu estou com o Davi Rangel. Isso. Ou seja, você vai se desafiando a mostrar múltiplas facetas suas. Não é só a Gabriela Bini, repórter, não é só a apresentadora musical, é uma pessoa que tem relacionamento com o mundo da comunicação. Graças a Deus. E sempre aprendendo. E aí, como eu falei, eu não estou conseguindo malhar, porque com esse trabalho todo, assim, graças a Deus, né? Tem que agradecer. Então, tipo, aí você tem rádio de manhã, rádio à noite, mais a faculdade, mais a gente brinca, né? A gente são os jobs, são os freelas, né? A UERJ é um freela que eu faço, mas é um freela fixo porque eu já sou a voz padrão, graças a Deus. E como é que malha, gente? Como é que você vai malhar? Aí você fica assim, ó, toda fofinhazinha, entendeu? Eu não E consigo. cinema, você curte essa coisa de filme, de... Marum, eu gosto Eu, por exemplo, de não é muito minha praia, né? Quem me conhece sabe, mas... Não é, a minha também não é muito a minha praia. Mas assim, eu curto documentário. Ah, ok. Eu gosto mais de documentário, sabe? Não me pergunte, assim, coisas, porque eu não vou saber te responder. Entendi. Mas assim, e documentário voltado mais para área de biografia. Saber da vida das pessoas. que elas- Mas, por exemplo, Isso desenvolve muito, a biografia desenvolve muita gente, que a gente começa a ver o que as pessoas fizeram, como é que elas reagiram com relação a problemas, situações que elas enfrentavam, né? eu gosto dessa parte comportamental, sabe? Então, assim, por exemplo, grandes nomes, né? Como a Whitney Houston. Poxa, aí você pega a biografia da mulher, pega o livro, vai ler, aí vê um documentário, compara os documentários, não assista só de um diretor, não. O diretor A fez um, veja. O diretor B, completamente diferente, uma pegada completamente de pensamento diferente do A, fez, veja os dois, tire as suas conclusões, como o Marum está fazendo na rádio. Você pega, você passa o seu economês, a sua pauta sobre economia. Agora você faz a pessoa pensar. Deixa ela tirar a conclusão dela, cara. Porque acho que a gente tem que parar de querer dizer o que as pessoas têm que fazer, né? Elas é que têm que pensar e tomar as suas decisões. Mesmo que sejam erradas. Eu vejo muita gente criticando o eleitorado brasileiro. O brasileiro não sabe... É uma questão de tempo, é uma questão de conhecimento, uma questão de ir aprendendo, de prioridades. A gente vai aperfeiçoando. Eu acho que a gente tem muito, em nível Brasil, a gente teve um tempo aí de desaceleração, que eu posso falar assim, né? Em questão de economia, não, de educação. Você quer ver um reflexo disso? Poxa, eu sou do tempo que eu brincava no Super Passa ou Repassa, que na época era com o Gugu, né? Eu tinha aquele joguinho. Então Tabuleiro. eu ia, aquele tabuleiro, né? Eu ia pra brincadeira na rua com os meus amigos e eram perguntas, assim, embasadas. Perguntas de história, de geografia. De coisas natureza. De natureza. E assim, as pessoas... Caraca, pá, respondiam todas. Era assim, o páreo era firme, sabe? Era difícil. Compara hoje em dia com, sei lá, um programa assim de canal aberto, com o Silvio Santos. Teve um dia desses aí, me desculpa, mas nada contra quem é intelectual, ou então quem realmente também não sabe também o que é um anfíbio. Mas ele perguntou o que era um anfíbio. Teve gente que falou, come com farinha, brincadeira. Falou, não, falou, vive no Oceano Atlântico, vive no Oceano Atlântico. Pelo amor de Deus, gente. O que eu quero falar é o seguinte, o nível educacional caiu muito. As pessoas... Qual é Eu vejo a capital? não sabe a capital dos estados. Qual é a capital, gente? Me dá uma capital da região sudeste. Vai lá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Sei lá, sabe? Nada. Amazonas, Manaus. Então, é muito complicado. Rio Grande do Sul. Muito complicado mesmo. Ó, E a gente tem que melhorar, né? A gente tem que mostrar um eu esforço. acho que nós tivemos a gente desacelerou, a gente parou um pouquinho no tempo, tá? Então agora a gente está tendo uma retomada na educação. E estou falando nível Brasil. Que nada, tá tendo, foram cortes na educação, rolou um contingenciamento de dinheiro, porque dinheiro também, verba pública, não dá para você utilizar em verba pública para qualquer tipo de coisa. E a gente sabe que estavam utilizando o dinheiro público
para situações que não eram convenientes à educação. Uma educação sadia. Então tem que contingenciar, tem que cortar, não cortar, mas reduzir. Lógico que tem que fazer uma operação pente fino. Nesse sentido que eu acho que a Estácio e outras instituições, lógico, fazem um trabalho belíssimo. Porque, veja bem, você recebe na Estácio um aluno que às vezes tem uma deficiência no 2º grau, de formação, e você faz o cara sair bom. Não é porque, assim, eu não gosto muito da instituição de ensino, que ela usa o aluno como desculpa. Por exemplo, o cara foi mal no ENAD. Aí você vai entrevistar ele e diz assim, não é porque nosso aluno é fraco. Não, você então reprovava ele, não deixava ele formar. Se você levou ele no final, é porque você está dizendo que ele é bom. Então, esses resultados que a Estácio tem no ENAD, nas provas do OAB, enfim, nesses concursos públicos, mostra que a gente pega, às vezes, uma pessoa que vem com uma deficiência básica da educação, que você deu o exemplo que desacelerou, e a gente consegue fazer o cara ter um resultado bom. A Estácio agrega, a Estácio transforma, ela consegue transformar. Então, assim, o cara chega sem base curricular, teve um ensino médio fraco, teve um ensino fundamental fraquíssimo, mas se ele chegou ali... Ele é esforçado, ele tem vontade, ele tem fibra. Parte do princípio que ele quer continuar. Por que não dar uma oportunidade para ele? E nem que seja aquele tiquinho... Desculpa te interromper, mas o doutor João era assim. O doutor João, fundador da Estácio, o doutor João Shoa. O doutor João, na época, ele foi mal compreendido. Eu me lembro, não era amigo do doutor João, evidente. Outros funcionários que trabalhavam no Rio eram, mas eu me lembro que eu trabalhava na Estácio, eu tenho muitos anos de firma. Ele dizia assim, foi mal interpretado na época, ele dizia assim, nós temos que dar oportunidade para todo mundo entrar. Ele era contra vestibular. Aí uma vez ele reuniu todos os professores, foi lá na Barra, no Rio, e falou assim, eu vou fazer todos entrarem, vamos fazer todo o esforço com o MEC para facilitar o ingresso. Isso quer dizer que a prova da Estácio era fácil, né? Mas vocês dificultam a saída. Ele dizia assim. É o funil. Eu vou fazer o papel democrático de permitir o ingresso. Ele era favorável a isso, ele era contra filtrar e impedir o cara de entrar, como acontece hoje, por exemplo, nas medicinas no Brasil, que muitos jovens dizem ter o dom e não conseguem entrar. Ele dizia, não, eu vou facilitar o ingresso. Vocês dificultam a saída. Ele falava muito isso. E ficou muito na época, né? O doutor João já faleceu, a Estácio é hoje um outro grupo, mas ele na época foi muito mal compreendido, supermercado do ensino. Aí o doutor João falava assim, eu não quero que o aluno vá até o meu campus, eu vou até ele. Aí começou a criar Campus Friburgo, Campus Niterói. Olha a visão do cara. Na época foi mal compreendido. Então, mas O tempo passa e você vê que ele estava certo. Quantas pessoas devem ter lido o livro de Marshall McLuhan, ou então, na época que ele escreveu, ler e falar assim, esse cara é louco. Como que a gente vai viver numa aldeia global? Como que o cara da Mongólia vai estar falando ao mesmo tempo com o cara dos Estados Unidos? E hoje em dia a gente vive isso, não é? Então é mais ou menos assim. Gabi, chegamos ao final. Vou chorar, hein? Dê uma palavrinha final aí pro pessoal. Primeiro pra você, obrigada mais uma vez. É um prazer. Obrigada sempre, de verdade. Valeu. Obrigado a você. Obrigada pra Luciana também, né? É bom estar aqui nos estúdios da TV Zoom. O pessoal da Zoom é legal. Pessoal, todo mundo da Zoom, desde da produção, os estagiários, os câmeras, todo mundo, um beijo pra vocês. Você que está assistindo aí do outro lado, que é estudante, que é professor, que é diretor, que não é nenhum, né? Que parou aí, tá clicando. Quem é essa louca que tá falando? Sou eu, Gabriela Bini. Como é que você tá? Tudo bem? Tá acabando o programa, gente. Assiste. Se você tá assistindo ao vivo, sábado, 19 horas, obrigado. Se você chegou aí no meio, tá no final e tá interessado, entra no site da Zoom, vê o horário da reprise e esteja com a gente. Um grande abraço e até o próximo Estácio Entrevista. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.